projeto IASA é um projeto de extensão desenvolvido dentro da Universidade Federal do Pará, da UFPA, e ele visa, dentro da universidade, ser um suporte para as alunas de cursos de engenharia e ciências exatas, e fora da universidade como um vetor propagador de conhecimento em robótica para meninas do ensino médio. Então, dentro da universidade, a gente busca ser um auxílio, uma rede de apoio para as alunas que já estão matriculadas, para que elas não se sintam desestimuladas, para que elas consigam começar e terminar os seus cursos. E fora da universidade, através do Clube de Ciências, que é o nosso principal projeto dentro do IASA, visa mostrar para as meninas do ensino médio que a robótica também é para elas, que elas têm, para que elas tenham acesso a essa tecnologia que muitas vezes é desconhecido, muitas vezes sofre a barreira do preconceito de que ciências e engenharia não são para mulheres. Então a gente tem esses dois pilares dentro do projeto. Um projeto para mulheres desenvolvido por mulheres. Ele surgiu como uma iniciativa das alunas por volta de 2019, que sentiam falta desse suporte dentro dos seus cursos, né? Muitas vezes são cursos cheios de homens, né? A presença masculina é muito presente, é muito intensa, e acabam que elas se sentem muito sozinhas, desprestigiadas. Então elas tiveram essa ideia de contribuir primeiro com um projeto para elas e depois estender dentro do projeto de extensão para fora da universidade. E a nossa fundadora, ou a nossa primeira orientadora, que foi a Ana Paula Matos, que consolidou o projeto como dentro da universidade, então dentro do edital do Navega Saberes, e agora eu dou continuidade como orientadora. Desde o começo, como foi um projeto, uma iniciativa delas próprias, né, a gente tem bem fácil essa noção da contribuição do projeto. E a gente tem visto isso também nos processos seletivos. Todos os anos entram aproximadamente 10 alunas e todas elas super engajadas, com vontade de contribuir. Isso acaba contribuindo para os próprios cursos, porque desenvolve algumas habilidades que às vezes as disciplinas teóricas não desenvolvem, oratória, a habilidade de construir projetos, de ter novas ideias. Isso acaba impactando muito positivamente na carreira acadêmica delas e certamente posteriormente, porque elas têm essa expertise de gerenciar, por exemplo, a nossa líder gerencia 25 meninas. Então não é todo mundo que está acostumado a fazer isso. Então certamente tem um impacto positivo. E a gente vê também que mesmo as alunas que já se formaram, inclusive a aluna que me fez entrar para o projeto, tem todo um carinho envolvido, uma vontade de ajudar. A gente tem alunas que já estão no mestrado que ainda dão palestra para as meninas que entraram. Então a gente vê esse engajamento que não é só momentaneamente, durante um ano, durante um período em que elas estejam. A gente também vê isso continuando ao longo do tempo. O projeto, ele só possui o financiamento de uma bolsa via edital, né? Então, somente das 25 meninas, somente uma recebe bolsa de auxílio. Fora isso, todas as nossas, a compra de equipamentos, as viagens que as meninas fazem, inscrição em congressos, são todas feitas via campanha de arrecadação, tanto no nosso Instagram quanto na nossa página. Então, o que falta para a gente talvez conseguir avançar ainda mais é mesmo essa questão financeira, de financiamento. Por mais que a gente tente todas essas ações ao longo dos anos ou ao longo do ano, é sempre muito difícil, é sempre muito batalhado. Mas essa é a realidade, acho que de todos os projetos de extensão, né? Isso não é exclusividade do nosso. Como o nosso projeto ele visa uma construção mais participativa, então é preciso que a gente adeque também ao ambiente em que a gente está inserido, né? Então são projetos mais simples, por exemplo, um robô que anda, um robô que desvia de algum obstáculo ou anda dentro de um percurso determinado, e tudo isso é construído a partir do Arduino e dos sensores que são acoplados a ele. Então não são só robôs que andam, mas
um piano que toque uma música quando você aperta um sensor, por exemplo, um botão. Isso é robótica também. Um sensor de temperatura que faz com que ligue ou desligue o ar-condicionado. Tudo isso envolve conceitos de robótica e é isso que a gente tenta trazer para as meninas. Até logo depois da pandemia, um dos projetos que nós fizemos foi o dispenser de álcool em gel. Então você aproximava e ele dispensava álcool em gel na sua mão. Tinha a lixeira automática, você se aproximava e ela abria para você jogar fora o lixo. Tudo isso é robótica, ainda que não seja um robô humanoide. Aquilo ali é a ponta do iceberg, é o que exige muito conhecimento, muito financiamento, mas a gente tem robótica no nosso dia a dia, né? A gente consegue fazer isso. Dentro do desenvolvimento dos nossos projetos, a gente tenta ter uma pegada de sustentabilidade, então usar alguns elementos reaproveitados, ou papelão, canudo, algumas coisas que sejam reaproveitados para mostrar também que a gente consegue adaptar coisas do dia a dia dentro dos projetos. A gente tem praticamente todos os anos publicado artigos em alguns congressos voltados para ensino de robótica e a gente tem levado o robô dançarino, o robô seguidor de linha já foi apresentado. Quando eu entrei na UFPA, eu entrei em 2023 e eu entrei no meu segundo semestre da UFPA. E aí o meu irmão viu que eu tinha um semestre inteiro sem fazer nada, tecnicamente, ele falou, entra pro IASA. Eu conheço um pessoal que já é de lá, e aí é um projeto muito legal, eu conheço meninas de lá, elas são super inteligentes e podem te ajudar a já conhecer um pouco mais do curso. E aí eu vi que o IASA estava com um processo seletivo aberto, e eu entrei, e foi mais por curiosidade mesmo. Eu não conhecia muito sobre a engenharia, o que eu conhecia era do meu irmão, que era de outra engenharia mecânica. E aí foi mais por curiosidade, querer conhecer um pouco mais de mulheres do meu curso, não só do meu curso, de vários cursos, porque o IASA são vários cursos, e conhecer um pouco mais da engenharia. A minha dificuldade foi timidez. Eu sou muito tímida, então algumas atividades, a maioria das nossas atividades são em grupo, então eu era mais quietinha, mas com o tempo eu me soltava, fora que as meninas eram muito solícitas, muito tranquilas, então acabava que eu me soltava com elas, mas a maior dificuldade foi a timidez, eu sempre ficava muito nervosa toda vez que tinha que fazer alguma coisa. Como projeto de extensão, a gente lida com pessoas de fora da universidade. Palestras e aulas a gente tinha que dar e eu ficava meio nervosa, mas foi algo que eu consegui desenvolver muito bem dentro do DSA, foi uma das coisas que eu consegui enfrentar, que eu venci um pouco essa timidez, agora eu estou conseguindo trabalhar muito mais isso, eu sou muito mais tranquila na hora de dar aulas, na hora de dar palestras, dei várias durante o IASA, e aí escrever artigo, participar de congressos, isso é muito legal. Muitas meninas que cuidam de um único projeto, às vezes a gente lida com 5 meninas, e aí são muitas ideias, e aí na hora da montagem acaba sendo difícil, porque tá tendo um problema, eu acho que é aquilo, não, mas eu acho que é isso, e a gente vê cada detalhe, cada problema que pode ser, e o mundo físico, a gente fala que o mundo do simulador e o mundo físico são coisas totalmente diferentes, porque são problemas diferentes que a gente tem que lidar. E aí são componentes que estão com problemas, são novos, mas estão com problemas, e a gente tem que lidar com todos esses imprevistos, lidar com todos esses pequenos defeitos. É difícil, a gente bate cabeça, mas no fim dá certo. Eu quero seguir para engenharia mesmo, não pretendo seguir para a área acadêmica, mas o IASA foi realmente botar a mão na prática, sabe? Ter a prática, lidar com os problemas do mundo físico, porque na aula em si a gente lida muito com simuladores. E aí em projetos que a gente realmente lida com a montagem, com as dificuldades, com todos esses problemas. E essa ajudou muito nisso, ajudou muito na minha área de projetos de prática, mas também na área de pesquisa, porque essa desenvolve pesquisa, isso também foi algo que me interessou. Tanto que quando eu entrei eu queria seguir para o ramo de pesquisa, mas depois eu mudei de ideia e quis seguir mais para a engenharia em si.